Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os principais highlights da apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2024 para a companhia AES. E é claro que eu vou trazer para vocês a atualização do preço justo segundo o método do Benjamin Graham, calcular também o preço teto segundo o método Barsi, além de analisar os principais indicadores de valuation da companhia e olhar as principais recomendações dos analistas de mercado para as ações da AES. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Fala investidores, muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está aí sintonizado no canal Atrade. E hoje é dia de AES Brasil, que apresentou seus resultados do primeiro trimestre desse ano de 2024. E para a gente começar aqui o nosso vídeo e olhar os principais destaques dessa apresentação de resultados, eu vou precisar deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda das ações da AES. O nosso objetivo aqui no canal é trazer informação para te ajudar a tomar uma boa decisão de investimento. Sendo assim, utilize essas informações com sabedoria. Bom, investidores, a AES soltou aí os seus resultados do primeiro trimestre desse ano de 2024. E é claro que a gente vai trazer aqui para vocês os principais destaques e os números mais importantes para te ajudar a tomar uma boa decisão de investimento. E para a gente começar, um dos destaques principais aqui de 2024 é a evolução das construções da usina de Cajuína 2 e também a usina AGV7. Com a evolução das obras dessas duas usinas, isso vai trazer muito mais geração de energia para a AES e, por consequência, trazendo muito mais receita para a companhia. Um outro destaque também que a companhia colocou é a aceleração do turnaround dos ativos eólicos. Isso significa que subiu 2 pontos percentuais da disponibilidade desses ativos aqui, a geração de energia eólica. Houve um aumento aqui do nível de contratação, ou seja, mais clientes contratando a AES na geração de energia, e é claro que esse aumento veio aqui com uma captura de melhores preços para a companhia. A margem líquida fechou aqui em 533 milhões e o seu EBITDA ajustado em 368 milhões de reais. E um ponto importante que a gente vai analisar também nesse vídeo, a gestão do endividamento da companhia. A gente já vai ver isso daqui a pouquinho, pois é um dos pontos que preocupam muito os investidores de AES. Dando sequência aqui, investidores, vamos olhar os principais números reportados pela companhia nesse primeiro trimestre. Falando aqui da margem operacional líquida, ela fechou com uma queda de 5%. Isso quando a gente compara o primeiro trimestre desse ano com o mesmo trimestre do ano passado. Portanto, com essa queda aqui na margem operacional líquida, a lucratividade da AES diminui aí 5% nesse primeiro trimestre. Portanto, ponto negativo aí para a companhia. Falando aqui de despesas e custos operacionais, tiveram uma alta aqui de 10% nesse trimestre. Vale lembrar que eu estou sempre comparando aqui o primeiro tri com o primeiro tri do ano passado. E a justificativa aqui dos gestores para essa alta aqui nas despesas foram eventos não recorrentes que ocorreu com a usina Ventos de Araripe. Um outro impacto também foi a inflação maior nesse primeiro trimestre, o crescimento aqui também das despesas das usinas de Tucano Anglo e também de Cajuína, e também outros eventos não recorrentes que aconteceram com a companhia. Ou seja, esse aumento em custos e despesas operacionais, maior parte deles foi culpa aí da inflação e de eventos não recorrentes. Portanto, investidores, a gente deve acompanhar aí os resultados do próximo trimestre para entender como que os gestores da empresa vão reportar os números de custos e também de despesas. Dando sequência agora e falando aqui do EBITDA, comparado com o mesmo trimestre do ano passado, o EBITDA fechou um pouco melhor em 409 milhões ante os 398 milhões do mesmo trimestre do ano passado, e o resultado líquido da companhia fechou em 68 milhões ante os 60 milhões do mesmo trimestre do ano passado. E agora, para fechar a nossa análise aqui dos resultados que a AES trouxe nesse primeiro trimestre, a gente não pode deixar de falar de endividamento. Olhando o endividamento geral aqui da AES Brasil, a dívida líquida sobre o EBITDA, que é um indicador super importante para a gente analisar, fechou nesse trimestre em 5,64. Um endividamento maior
comparado com o mesmo trimestre do ano passado e até mesmo os demais trimestres do ano passado. Ou seja, a companhia está mais endividada nesse primeiro trimestre de 2024. E é aqui o calcanhar de Aquiles da companhia AES, é o que mais frustra os seus investidores. Comparando com outras companhias do setor, a AES é uma das mais endividadas. Mas vale lembrar também, investidores, para vocês colocarem na balança antes de julgar a companhia, pois ela tem diversos projetos de geração de energia em andamento. E quando a gente analisa aqui o cronograma de amortização, a gente pode identificar que maior parte do seu endividamento vai vencer a partir de 2029. Portanto, investidores, é muito importante a gente acompanhar a evolução dos seus pagamentos do seu endividamento, pois isso vai afetar totalmente o crescimento da companhia lá no futuro. E um destaque importante, hoje a AES Brasil tem em caixa 2,4 bilhões de reais. Ou seja, ela tem dinheiro suficiente hoje para quitar seu endividamento até o ano de 2026. E é claro que esse endividamento maior aqui em 2029 vai impactar toda a lucratividade que a companhia poderia entregar para os acionistas nesse período aqui. Portanto, investidores, vamos acompanhar aí os próximos resultados da AES. Esse primeiro trimestre, os resultados não foram muito bons, pois a lucratividade caiu e o endividamento aumentou. E como isso impacta os fundamentos da empresa? É isso que a gente vai olhar agora aqui no site Status Invest, analisando os principais indicadores de valuation aqui da AES. Vale lembrar, investidores, que eu vou calcular aqui o valor justo das ações, nós vamos atualizar a nossa planilha, segundo o método aí do Benjamin Graham, e também eu vou trazer o cálculo do preço teto segundo o método BARS, para te ajudar a tomar uma boa decisão aí de investir ou não na AES nesse momento. Mas dando sequência aqui, vamos começar a falar do PL da AES, que está em 37. É um PL muito alto aí para uma companhia do setor elétrico. E quando a gente analisa aqui o histórico da companhia, e vai lembrar que em 2021 o PL era de 14,55. Anotem aí esse número que a gente vai correlacionar ele com outro indicador daqui a pouquinho. Desde então, investidores, o PL subiu bastante, e isso pode ter acontecido por conta de uma especulação aí dos investidores que estavam acreditando muito nas ações da companhia e jogaram o preço dessas ações para cima, ou por conta da queda da lucratividade, pois o PL ele compara o preço da ação com a lucratividade da companhia. É muito importante vocês sempre racionalizarem exatamente essa questão aqui. Bom, o PL da companhia está bem alto, no entanto começou a cair a partir de 2023. Vamos dar uma olhada aqui em um outro indicador, o P sobre VP, que também compara o preço das ações, porém agora com o valor de patrimônio da empresa. O P sobre VP está aqui em 1,31. Isso significa que as ações estão sendo cotadas 31% acima do valor de patrimônio da AES. Analisando aqui o histórico do P sobre VP, a média da companhia desde lá de 2021 é de 1,41, ou seja, o P sobre VP dela está abaixo da sua média. Isso talvez mostre para nós que o preço das ações estejam caindo e ficando abaixo do seu valor de patrimônio. Vamos acompanhar os próximos resultados da companhia e principalmente observar para onde esse indicador vai apontar nos próximos resultados. Bom, lembra que eu falei para vocês anotarem o PL aqui de 14 lá em 2021? Agora a gente vai olhar aqui o LPA, o indicador lucro por ação, que atualmente está aqui em 0,26. Quando a gente abre aqui o histórico da AES, a gente percebe, investidores, que o lucro estava bem maior lá em 2021 e por conta disso o PL da AES estava em 14 naquela época, pois ela entregava mais lucratividade e o preço das ações ficaram ali na estabilidade. Com a queda dessa lucratividade desde 2022, o PL subiu lá para 37, pois o preço das ações permaneceu onde estava e a lucratividade caiu, jogando o indicador PL lá para as alturas. Ou seja, investidores, a gente precisa aguardar uma melhora na lucratividade por ação da AES Brasil. Para a gente não se estender muito na nossa análise, eu vou pular a parte de endividamento, pois a gente já viu isso super atualizado lá na apresentação de resultados. Vamos falar aqui da eficiência, os indicadores de eficiência. A margem líquida da AES está em 4,90. É uma margem líquida bem baixa para uma empresa do setor de energia. E quando a gente analisa aqui a média histórica da empresa, a gente percebe que a AES Brasil sempre entregou bons resultados lá em 2021, com uma margem líquida aqui na casa dos 19,14, porém ela veio caindo a partir de 2022. Esse é o momento da gente aguardar e entender para onde esse indicador vai apontar nos próximos trimestres.
pois desde 2023 a margem líquida está acomodada aqui em 4,90. E olhando agora os indicadores aqui de rentabilidade, o ROI, que é o retorno sobre o equity, está em 3,53, ou seja, é um ROI muito baixo. Para quem pensa em investir em ações, você espera um ROI de pelo menos 15%. Com um ROI baixo assim, isso afasta bastante os investidores aí da companhia. E o mesmo a gente vai ver aqui na parte do ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, que está aqui em 5,04. Porém, ele veio crescendo a partir de 2021, ou seja, vamos acompanhar aí os próximos resultados da AES. Com a leitura desses indicadores, a gente percebe que a companhia perdeu bastante lucratividade, o seu PL está super alto, o endividamento a gente já sabe que está lá nas alturas e seus indicadores de eficiência e rentabilidade estão aí na estabilidade. Ou seja, investidores, a AES basicamente precisa diminuir o seu endividamento, diminuir a sua alavancagem, como diz o mercado, para que ela consiga melhorar a sua lucratividade por ação, melhorando assim os seus indicadores de rentabilidade e principalmente a margem líquida. Mas agora vem aquela questão importante. Hoje as ações estão aqui em R$ 9,71. Qual seria o valor intrínseco, o valor justo para as ações segundo o método de investimentos do Benjamin Graham? Para isso, a gente vai usar aqui a nossa planilha de cálculo de valor intrínseco segundo o método do Benjamin Graham. Como vocês viram aí, investidores, a gente vem acompanhando os resultados da AES Brasil desde o segundo trimestre de 2023. Ou seja, para quem acompanha o canal há bastante tempo, essa planilha aqui não é nenhum segredo. No entanto, se você é novo no canal e caiu de paraquedas aí nesse vídeo, você está esperando o que para se inscrever? Inscreva-se no canal e deixa o like pra gente. Eu tenho certeza que essa planilha aqui vai te ajudar muito a ter um norte de investir ou não aqui na AES Brasil. Mas de forma resumida, para você que é novo, o Benjamin Graham, ele é nada mais nada menos do que o pai do Value Investing. Ele foi professor do Warren Buffett e lá em 1940 ele criou essa fórmula aqui para encontrar o valor intrínseco das ações. E nessa fórmula, o Benjamin Graham, ele utiliza aqui o valor da cotação das ações, o lucro por ação, o indicador LPA que a gente viu lá no Status Invest, o indicador VPA, que é o valor patrimonial por ação, e também métricas de PL e VPA esperados. Com isso, investidores, segundo os dados aqui atuais da AES Brasil, ou seja, segundo o que ela está entregando aqui de lucro por ação e valor patrimonial, a companhia hoje ela deveria ter um valor intrínseco, ela deveria valer no máximo R$ 1,81, segundo o método desse cara aqui. Ou seja, com o preço das cotações aqui em R$ 9,75, ela não tem margem de segurança nenhuma para a gente investir, segundo o método desse cara. Vale lembrar, investidores, que a fórmula original foi criada lá em 1940. Aqui embaixo eu atualizei essa fórmula com os parâmetros de PL e VPA do nosso mercado atual, pois hoje as companhias têm outros tamanhos comparado lá com 1940. E mesmo atualizando aqui os parâmetros de PL e VPA, o valor intrínseco ficou aqui em R$ 2,34, ou seja, 76% acima do seu valor intrínseco. Com isso, investidores, segundo o método desse cara aqui que procurava ações baratas no mercado com o objetivo de comprar essas empresas e vendê-las quando chegarem próximo do seu valor intrínseco, agora não é o momento de investir na AES. Será que para dividendos a AES está no momento bom de se investir? Para isso a gente vai calcular o preço teto daqui a pouquinho. Mas antes, investidores, se você quiser aqui essa planilha para te ajudar aí no cálculo do valor intrínseco das ações que vocês estão investindo, eu vou deixar o link para download aqui na descrição do vídeo. E de brinde você já leva aí todas as ações que a gente vem acompanhando aqui no canal. O link para download está aqui na descrição do vídeo. Bom, investidores, antes da gente calcular o preço teto segundo o método Barsi, como será que os analistas de mercado estão recomendando e colocando preço-alvo para as ações da AES? Para isso, eu trouxe algumas análises aqui para vocês fazerem essa comparação e criarem esse racional. Nessa recomendação aqui da XP Investimentos, os analistas colocaram a recomendação como neutra, ou seja, nem compra e nem venda, e chutaram aqui um preço-alvo de R$ 14,00 por ação. Ou seja, o preço-alvo está bem acima do valor atual das ações, no entanto, eles estão recomendando aqui como neutra, nem compra e nem venda. E aí? O pessoal da XP está em cima do muro, mas é legal a gente observar aqui a justificativa colocada por eles. Segundo os analistas, após a conclusão dos projetos aqui de Cajuína e Tucano, a AES ela precisa concentrar aqui os seus esforços na redução da alavancagem, ou seja, o endividamento. Foi exatamente o que a gente constatou
analisando os indicadores de valuation, pois a AES realmente está muito endividada e isso impacta totalmente seu lucro operacional e também os principais números da companhia. Bom, essa aqui é a opinião da XP. Para a gente fazer um tira-tema, eu trouxe aqui uma opinião do Banco Safra. E segundo os analistas aqui do Safra, a recomendação também ficou em neutra, acho que os caras lá combinaram. No entanto, o preço-alvo colocado aqui pelos analistas do Safra foi de R$ 11, ou seja, um preço muito mais próximo do valor atual das ações, que está lá em R$ 9,75. Bom, investidores, deu para perceber que os analistas de mercado estão aí em cima do muro em relação à AES e também a diferença de preço-alvo está bem grande, entre 11 e 14 reais. Agora, vamos lá falar do preço-teto segundo o método Barsi para você que investe pensando em uma carteira focada em dividendos. Bom, investidores, para você que também já segue aqui o nosso canal, sabe que a gente utiliza aqui a AGF+, para calcular o preço-teto segundo o método Barsi. É claro que nós aqui do canal sabemos calcular o preço-teto lá no Excel e a gente tem um vídeo explicando e ensinando vocês a como fazer isso lá no Excel. Inclusive, vou deixar o vídeo aqui no card para vocês. No entanto, como o nosso dia a dia é muito corrido, vamos utilizar aqui a plataforma AGF que já faz tudo isso pra gente, além de controlar aqui toda a minha carteira, o meu patrimônio, onde eu posso fazer todas as projeções aqui das minhas carteiras, consolidar a minha carteira de ações focadas em dividendos, consolidar também a minha carteira aqui de oportunidades. O site da AGF também traz para mim aqui o ranking de ações, ou seja, as ações que estão com a melhor margem de segurança para se investir, segundo o cálculo aqui do preço-teto, além de me ajudar na hora dos aportes. Eu tenho aqui essa ferramenta Onde Aportar, que baseado nas minhas ações, diz para mim quais estão melhores para aportar naquele mês. E se eu quiser utilizar a fórmula da AGF+, que é baseado no método de investimentos do Luiz Barsi, eu também tenho aqui as empresas que estão elegíveis para fazer aporte naquele mês. Mas o que eu quero trazer para vocês, investidores, está exatamente aqui no Guia de Ações. Aqui no Guia de Ações eu consigo filtrar as ações da AES Brasil e consultar aqui o preço-teto projetivo e o preço-teto médio para as ações. Vai lembrar, investidores, que a AES é uma companhia recente no mercado. Ela foi formada lá em 2021 e o site aqui da AGF+, traz para mim dois cálculos de preço-teto. O preço-teto projetivo, ou seja, projetando o futuro crescimento aí dos dividendos da empresa, e o preço-teto médio, que utiliza o histórico de dividendos da AES. E vai lembrar que considera inclusive o histórico de dividendos pagos lá pela CESP. Com isso, investidores, eu tenho aqui um preço-teto projetivo que está na casa dos R$ 2,83, ou seja, com o que a companhia AES vem distribuindo, não seria o momento de investir segundo o preço-teto projetivo, pois nós não temos margem de segurança para investir atualmente aqui na AES Brasil, segundo a sua cotação atualmente. No entanto, se você levar em consideração os dividendos distribuídos no passado, que é a base de cálculo aqui do preço-teto médio, você pode comprar as ações até R$ 10,43 que você teria uma margem de segurança para investir. Vale lembrar que a empresa está valendo aqui R$ 9,66 nesse momento. Ou seja, segundo o histórico da AES Brasil, que veio lá da companhia CESP, que era uma excelente pagadora de dividendos, você tem uma margem de segurança com o preço das ações nesse valor. No entanto, com o preço-teto projetivo, não é o momento de comprar as ações da AES. E no meu ponto de vista, investidores, a AES nesse momento entra mais aqui em uma carteira de oportunidades, pois a companhia vem passando aí por um momento de reestruturação e crescimento do seu portfólio de geração de energia. E exatamente por esse motivo, a AES Brasil ainda não distribui dividendos suficientes para se entrar na metodologia do Luiz Barsi, que considera pelo menos 6% de dividendos. Obviamente que o histórico da AES ele é bom, vindo aí da CESP, que na época pagava bastante dividendos, mas até o momento eles distribuíram aqui 0,77%. Ou seja, para mim, a AES Brasil entra numa carteira de oportunidades. Mas e para você, investidor, a AES é oportunidade ou é melhor ficar de fora? Você tem a AES Brasil na sua carteira? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso para saber. E como vocês já sabem, esse vídeo vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí, quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.